Pessoal, primeira, então, vamos lá para mais uma mentoria, certo? Dessa vez aqui trazendo a segunda parte da elerodinâmica. Vamos estar trabalhando a questão de ponto de Whitson, a questão dos geradores e dos receptores. Primeira, então vamos lá para a primeira questão. Primeira questão. Um circuito elétrico é armado com uma fonte e três resistores com resistências R1, R2 e R3, certo? Como mostrado na figura a seguir. Lembrando que a unidade que ele dá aqui é de quiloohm. Quilo a gente representa por 10 ao cubo. Ohm, né? Só substituir aqui a unidade, certo? Sabendo que a corrente que passa por R3 é de 2 miliamperes, ou seja, miliamperes, 10 a menos 3 amperes. Qual é em volts a voltagem da fonte? Então, vou representar duas formas de você resolver essa questão. Primeiro, colocar aqui a primeira, que é um pouco mais realmente braçal, e a segunda, que é a gente fazendo relações, tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que perceba que essas duas resistências aqui, ó, R2 e R3, elas estão em paralelo, certo? Se estão em paralelo, a voltagem, no caso a DDP, entre esses dois pontos aqui que eu vou chamar de B e de A, elas têm que ser igual para as duas resistências, certo? Então significa dizer o quê? Que a minha DDP em 2 tem que ser igual à minha DDP em 3, certo? Então eu vou colocar aqui que a DDP, utilizando aquela fórmula de DDP é igual a resistência vezes a corrente. Então, a resistência de 2 vezes a corrente que passa em 2. Lembrando que uma parte da corrente vai vir para cá, que eu vou chamar de 2, e outra parte para cá, que eu vou chamar de 3, certo? E a corrente que desce para o meu ponto A, vou chamar de I, certo? Então, a corrente I2, ó, vou pegar até aqui o apontador. Corrente I2, ela vai fazer esse trajeto aqui descendo até o ponto B, e a corrente I3 também vai fazer esse trajeto até o ponto B, e quando elas se encontram, elas voltam a formar a corrente I, certo? Lembrando que a corrente ela se divide e depois volta a ser aquela mesma corrente que entrou, onde antes da divisão. Tranquilo? Então, continuando aqui a questão, resistência 2 vezes corrente 2 é igual a resistência 3 vezes a corrente 3, certo? A resistência de 2, ele diz para mim que é 2 quiloohms, né? 10 ao cubo ohms, vezes a corrente de 2 é igual a resistência de 3, que ele disse para mim que é 4 quiloohms, 4 vezes 10 ao cubo ohms, vezes a corrente, que é de 2, vezes 10 a menos 3 amperes, certo? Que é miliampere. Então, vou cortar 10 a menos 3 com 10 ao cubo. 4 vezes 2 é 8, certo? E vou passar esse 2 ao cubo dividindo. Então, I2 vai dar para mim uma corrente de 8 sobre 2 vezes 10 ao cubo. Então, vai dar uma corrente de 4 vezes 10 a menos 3, certo? Dito isso, eu já sei que a corrente que passa para cá, a minha I2, certo? É de 4 vezes 10 a menos 3, certo? Já que eu sei disso, eu sei qual foi a corrente que entrou aqui, que é no caso que eu chamei da corrente I. Por quê? Porque a corrente I, vou até colocar aqui para vocês, corrente I é igual à soma de I2 mais I3. Então, se eu sei quanto é que é I2, que é de 4 vezes 10 a menos 3, e I3 é de 2 vezes 10 a menos 3, então minha corrente I é de 6 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? Então, sabendo disso, o que é que acontece? Eu sei que a corrente do circuito é isso aqui, ó. 6 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? Sabendo disso, o que é que eu preciso saber agora para descobrir a DDP do meu gerador aqui? Quanto é que vale essa diferença de potencial? É, sabendo disso, eu preciso fazer a resistência equivalente do circuito, porque eu vou aplicar essa mesma fórmula aqui para o gerador. Tranquilo? Então, como é que eu faço isso? Vamos lá. Resistência equivalente do circuito. Resistores em paralelo, a gente faz aquele velho truque, né? Pega a resistência dele. Vamos lá, resistência de 2. Vou até voltar aqui, ó. Pega outra cor para vocês. Resistência equivalente de 2 e 3. Como é que a gente faz? A resistência de 2 vezes 3, né? Vezes a de 3, no caso, ele até me contém aqui, mas ele dá que a resistência de 3 é de 4 quiloohms, certo? Sobre 2 mais 4, certo? Então, 2 vezes 4 é 8, 2 mais 4 é 6. Então, 8 sobre 6, que é igual a 4 sobre 3, tranquilo? Só que eles estão em série com R1. Então, a resistência equivalente total vai ser o somatório de 4 terços mais a resistência de 1, que ele deu que era 1 kΩ. Então, que vai dar igual para mim. Eu passo aqui, né? Faço o MMC, então 3 vezes 1, 3, com mais 4, 7.
7 terços a resistência total equivalente. E eu pego agora e aplico tudo nessa minha fórmula aqui, certo? Vai ficar assim, a DDP da fonte vai ser igual a resistência total, 7 terços, certo? No caso, vezes 10 ao cubo, né? Porque é quilôohm. Vezes a corrente, que é de 6 vezes 10 a menos 3 amperes. Tranquilo? Então, o que é que acontece aqui? 10 ao cubo com 10 a menos 3 eles cortam. 6 dividido por 3 é 2. Então, a minha DDP vai dar de 7 vezes 2, que vai dar de 14 volts. Tranquilo? Ficando aqui com a alternativa letra C. Ah, Felipe, mas qual seria a forma mais fácil de resolver essa questão? A forma mais fácil, no caso seria a segunda forma aqui de resolver, seria o seguinte. Vou até apagar um pouquinho aqui para vocês entenderem. É, vocês deveriam saber disso, que a corrente iria se dividir aqui, certo? Só que, perceba, a resistência de 3 é de 4 quilôohms, certo? E a resistência de 2 é de 2 quilôohms. Então, se eu tenho uma resistência maior, vai passar uma resistência menor, vai passar uma corrente maior por lá, certo? Porque a corrente vai querer se dissipar menos e não vai passar muito pelo resistor de maior resistência. Então, se eu tenho uma resistência aqui que vale R2 vale metade de R3, então em R2 passa o dobro da corrente de R3. Então, o dobro da corrente de R3 é quanto? É 2 vezes 2 é 4. Então, a gente já achava aqui o dobro da corrente de R3. Já achamos a corrente de R2. Beleza. Sabendo disso, o que é que você precisaria saber? Que a DDP desses dois caras aqui vai ser igual, certo? Vão ser iguais. Então, se eu calculo a DDP de um, certo? Eu consigo saber a DDP do outro, porque vão ser iguais. Então, eu iria calcular a DDP, por exemplo, vamos calcular aqui a DDP de 2. Seria a resistência de 2, 2 kg, 10 ao cubo, vezes 4 vezes 10 a menos 3, certo? Então, cortaria, cortaria, acharia a DDP de 2 é igual a 8 volts, certo? Sabendo disso, eu também deveria saber a corrente total, que eu somaria de cabeça 2 mais 4, 6, certo? Aí agora eu iria calcular a DDP de cabeça para R1, porque eu sei que a fórmula é U é igual a R, então para R1 seria essa aqui, ó. U é igual a 6, né, vezes 1, porque seria a resistência vezes a corrente que passa em R1, que é a corrente total do sistema. Então a corrente de 1, a DDP de 1, desculpa, é igual a 6 volts. Então, como é que seria a DDP total? A DDP que é consumida por 1 mais a DDP que é consumida por 2 por 3. Então, teria a DDP total como sendo DDP de 1 mais DDP botar aqui da resistência equivalente lá. Então, DDP total seria de 6 mais 8, que é igual a 14. Essa seria a maneira mais fácil que dá para fazer de cabeça, tranquilo? Então, vamos lá agora para a questão 2. Que na questão 2, ele fala sobre a questão da ponte de Wheatstone, certo? Considere que a tensão elétrica medida pelo galvanômetro V entre A e B é nula, certo? Assinale a alternativa que corresponde ao valor da resistência Rx, certo? Assim, essa questão, eu não coloquei ela pela dificuldade, porque como vocês vão perceber agora, ela é muito fácil. Mas a gente vai resolver ela e depois a gente vai debater algumas questões sobre essa ponte de Whitson, tranquilo? Então vamos lá, ponte de Whitson é só multiplicar o meio pelos extremos aqui, basicamente, né, na regra de 3, como a gente faz. Então, R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3, tranquilo? Então, isolando Rx, que é o que ele quer saber, é igual a R2 vezes R3 sobre R1. Então, a gente fica aqui com a alternativa letra C. Porém, Felipe, o que é que você queria falar para a gente? Então, perceba que entre esses meus dois pontos, eu tenho, entre o meu ponto A e B, eu tenho um voltímetro, que também pode aparecer para vocês como sendo um galvanômetro. Beleza, Felipe, mas qual é a função desse cara? A função desse cara é ter uma resistência grande, certo? Resistência grande de forma que consiga passar corrente sendo igual a zero ou a corrente sendo aproximadamente zero, certo? Por quê? Porque ele quer garantir que a DDP de A, a diferença potencial em A, seja igual à diferença de potencial em B, tranquilo? Ou seja, tendo uma DDP como é que se diz? Tendo uma diferença de potencial sendo iguais no ponto A e no ponto B,
eu garanto que esse meu voltímetro ele vai estar marcando aqui 0 volts, tranquilo? Então, isso é fundamental para que a ponte de Whitson funcione. Fazendo isso, o que é que acontece? Como é que, no caso, eu faço esse ajuste para garantir que minha corrente seja igual a zero, aproximadamente zero? Normalmente, esses resistores aqui, eles têm uma resistência variável, certo? Vou botar aqui R variável. Então, como é que eu faço? Vou chamar aqui esse meu ponto, por exemplo, de ponto C e de ponto D. Só um minutinho. Então, como é que eu faço? Se eu quero que o ponto A tenha a mesma DTP do ponto B, como é que eu preciso garantir isso? Eu preciso garantir dessa seguinte forma, que a diferença de potencial do meu ponto C menos o potencial do ponto A tem que ser igual ao do ponto C menos a do ponto B. Tranquilo? Isso aqui é a primeira coisa que eu preciso garantir. E a segunda coisa que eu preciso garantir é que a diferença do ponto A menos o ponto D tem que ser igual aqui, até botar aqui, esqueci o U, tem que ser igual a diferença de potencial do ponto B menos o ponto D, certo? Isso aqui é a segunda maneira que eu tenho para garantir é, o meu equilíbrio, tranquilo? Então, para a existência da ponte, a gente precisa garantir esse equilíbrio aqui, certo? Porque sem esse equilíbrio, a ponte não vai funcionar, certo? Eu não sei se vocês recordam na questão do Enem, que ele colocava basicamente aqui um aterramento e, sabendo que esse aterramento estava aqui, implicava que ele também, nesse ponto aqui e, consequentemente, no meu ponto D, eu teria uma DDP sendo zero, ok? Então, o que é que acontece? Você precisava fazer essa diferença de potencial de A menos D sendo igual a B menos D, certo? Para poder você achar o que a questão pedia lá, beleza? Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer para garantir o equilíbrio dessa ponte de Whitson, para poder o cálculo funcione do jeito que a gente é acostumado a ver, né? De multiplicar R1 por Rx e R3 por R2. Sem esse princípio, a ponte de Whitson ela não funciona, tranquilo? Então vamos lá agora para a questão 3. Então, pessoal, antes de ir para a questão 3, eu preciso só explicar isso aqui para vocês. Ó, perceba que para a ponte do Whitson funcionar, eu disse para vocês que teriam que fazer, realizar o ajuste nos resistores, né, para garantir que não vai passar corrente nesse sistema aqui. Pode perceber que agora ele está com o galvanômetro, que eu falei para vocês, que é representado pelo símbolo do G, né, e ele fala aqui que a corrente é igual a zero, certo? Então a gente tem a DDP não havendo diferença de potencial, consequentemente, se eu não tenho diferença de potencial, não passo corrente, certo? Nesse sistema. Ok? Então perceba que essa setinha assim, ele garante que é tipo, tá tendo você tá variando a resistência, certo? Basicamente funciona similar a um chuveiro. Porém, esse aqui seria a ponte tradicional que a gente está acostumado a ver, certo? Isso aqui é a ponte tradicional. Porém, você pode aparecer na prova essa ponte aqui que é conhecida como ponte de fio, certo? O que é que acontece na ponte de fio? A ponte de fio você vai realizar o cálculo do mesmo jeito, multiplicando meios pelos extremos, certo? Porém, o que muda é que no lugar de você ter duas resistências, você vai ter uma resistência e um comprimento. No caso aqui seria R2 vezes L4, certo? É igual a R1 vezes L3, entendeu? Então, o comprimento que der aqui é o que você vai multiplicar, tranquilo? Então, é importante só, a título de curiosidade aí, você também sabe dessa ponte de fio. Realmente ela é pouco cobrada, mas nunca se sabe, né, o que pode aparecer no Enem. E é bom você já ter essa noção de que ela é a mesma coisa que uma ponte de Wheatstone, só que representada de uma maneira diferente, tranquilo? Então vamos lá agora para a questão 3. Então vamos lá, pessoal, questão 3. Numa aula no laboratório de eletricidade, um grupo de alunos tinha como objetivo estimar a resistência interna de uma bateria de 12 volts, certo? Então isso aqui seria a força eletromotriz dela. Para tanto, montaram um circuito esquematizado na figura a seguir, onde R é igual a 2 ohms, certo? Ele botou essa resistência que tem é, essa resistência é que tem a resistência de 2 ohms. Em seguida, com o voltímetro suposto ideal, eles mediram a diferença de potencial entre os pontos A e B e obtiveram o valor de 10 volts, certo? Desprezando qualquer resistência extra dos fios conectores, eles concluíram que o valor estimado da resistência interna da bateria é... Então vamos lá. Primeira coisa, a gente coloca aqui, né,
Basicamente, a fórmula universal que a gente é acostumado a utilizar, U é igual a R vezes I, certo? Para que a gente está fazendo esse cálculo? Para a gente poder descobrir qual é a corrente que flui no circuito, tranquilo? Então, sabendo disso aqui, dessa lei, a gente vai utilizar a corrente, desculpa, a voltagem medida pelo voltímetro, porque é a voltagem do circuito, certo? Ou seja, 10 é igual a resistência, seria a resistência do circuito, 12 vezes I. Então a gente vai encontrar aqui que I é igual a 5 amperes. Então essa aqui é a corrente do meu circuito, tranquilo? Sabendo disso, pessoal, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Se ele quer saber o valor estimado da resistência interna da bateria, o que é que acontece? Por que que a força eletromotriz não é a mesma voltagem da voltagem do circuito? Justamente por conta que uma parte dessa voltagem vai ser consumida ali pela resistência interna da bateria. Então, como é que a gente faz esse cálculo? A gente tem uma formulazinha que é assim, a DDP do circuito vai ser igual a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Por quê? O que é que eu estou basicamente pegando? Eu estou pegando aqui a força eletromotriz e tirando a resistência vezes a corrente, que é quem? Que é esse carinha aqui, certo? Então vamos lá. Se eu quero descobrir a resistência, obviamente vai ser esse Rzinho aqui, que é a resistência interna do meu gerador, tranquilo? Então, U é igual a força eletromotriz menos R vezes I, tranquilo? Então o que é que acontece? É, meu U aqui, que no caso é a DDP do circuito, é de 10 volts, é igual à força eletromotriz que ele deu, que é de 12 volts, menos R, que é o que ele quer achar, vezes I, que é a corrente do circuito, certo? I vai percorrer todo o circuito e é o que atravessa o gerador. Então, por isso que a gente utiliza a corrente do circuito para fazer esse cálculo, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente faz aqui agora? Passa o 12 para lá, certo? Subtraindo. Então, menos R vezes 5 é igual a 10 menos 12, que vai dar menos 2. Multiplica tudo por menos 1, certo? Menos 1. Fica 5R é igual a 2, então R vai ser igual a 2 quintos, que é igual a 0,4. Que é a mesma coisa também, perceba que ele está representando aqui por miliohm. Então é a mesma coisa que 400 miliohms, né? Lembrando que mili é 10 a menos 3, tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido. Lembre sempre dessa fórmula aqui, certo? Que vai ser muito parecido também com a fórmula de receptores, que eu vou explicar mais para frente. E vamos lá para a questão 4 agora. Questão 4, pessoal. Em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente será de 30 amperes. Ou seja, já vamos colocando aqui as informações para a gente não se perder. Certa corrente do circuito, 30 amperes, certo? Ele utilizou um par de fios de cobre de área da secção reta igual a 4 milímetros quadrados. Então, a área é igual a 4 milímetros quadrados. E de 28 metros de comprimento total. Então, comprimento total, que eu chamo de L, igual a 28 metros. Desde o quadro de distribuição até a cozinha. A tensão medida na saída do quadro de distribuição é de 220 volts, ou seja, DDP 220 volts, certo? Considere que a resistividade do fio de cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm, ou seja, o meu Rho é igual a 1,7 vezes 10 a menos 8, só destacar os sétimos aqui, ohms, certo? Beleza, então o que é que acontece aqui? Primeira coisa que a gente tem que pensar, eles querem instalar uma torneira elétrica, porém, ele comenta aqui com a gente que fizeram a instalação de um fio, certo? Com o fio. E ele deu aqui as propriedades do fio, que foi justamente aqui a área do fio, certo? Que é basicamente a bitola, tá entendendo a bitola do fio, que é a grossura do fio, né? O comprimento desse fio, certo? E a DDP do sistema. Aí beleza, Felipe, o que é que a gente vai ter que pensar agora? Se ele deu todas essas informações, área, comprimento e resistividade, a gente tem que precisar em calcular a resistência desse fio. Por quê? Porque essas informações vão levar para a gente para a segunda lei de Ohm, que é aquela lei que é dada assim: R é igual a o ρ vezes L sobre A.
que tem algumas pessoas que conhecem esse nome por essa fórmula por um nome mais vulgar aí, né? Que eu não posso citar aqui. Mas, como é que se diz? Sabendo que ele vai ter uma resistência, vocês têm que saber que ele vai consumir uma DDP, certo? Ou seja, uma DDP vai ficar presa nele, né? Vai ser consumida por ele ali. Sabendo disso, a gente já pode chegar à segunda fórmula, que é a DDP da torneira mais a DDP do fio, que vai dar a DDP total, que é a do sistema, que vai ser de 220 volts. Tranquilo? Mas vamos lá, fazendo um passo de cada vez. Vamos primeiro aqui aplicar a segunda linha ohm, certo? Então vamos lá, resistência vai ser igual ao ρ, 1,7 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento de 28 metros, sobre 4 milímetros quadrados, certo? Então, o que é que acontece? A gente vai transformar de milímetro quadrado para metro quadrado. O que é que acontece? Milímetro quadrado para centímetro quadrado eu tenho que botar duas vezes, então divido por 100. Centímetro quadrado para decímetro quadrado, botar duas vezes, então divido por 100. Por que voltar duas vezes? Porque se eu fosse voltar só uma vez, seria de centímetro para decímetro. Quando eu falo voltar duas vezes, sair de centímetro quadrado para decímetro quadrado. Lembrando que é só eu basicamente dividir por 10 ao quadrado, porque eu estou falando de área. Você está entendendo? Então, de decímetro para metro quadrado, volto 10 ao quadrado, que é 100. Então, vou ter aqui, ó, vezes 10 a menos 2, né? Dividindo por 100 é 10 a menos 2. Multiplicar por 10 a menos 2. 10 a menos 2 e 10 a menos 2. Perceba que eu multipliquei por 10 a menos 2 três vezes. Tranquilo? Continuando aqui a minha conta, vou botar para cá. A resistência vai ser igual a... Ó, vou fazer o seguinte. 28 dividido por 4 vai dar 7, certo? Então, aqui embaixo vai ficar 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 dá 10 a menos 4 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 6. Aí ele sobe com sinal positivo, ou seja, eu vou ficar com 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 10 a, no caso estava menos 6 no denominador, sobe positivo, 10 a sexta, vezes o 7 aqui, tranquilo? Então, a resistência vai ficar de 1,7 vezes 7 vezes 10 a menos 2. E, quando vocês encontrarem, vai dar a resistência, vai dar aproximadamente 0,12. Eu aproximei por quê? Porque, na verdade, ele dava 0,119, ou seja, aproximadamente 0,12 aqui para ficar mais fácil os cálculos da gente, certo? Lembrando que você pode sim fazer essas coisas na hora do Enem, desde que não sejam também aproximações grotescas, porque senão o seu cálculo vai desviar. Eu vi que não estavam tão perto, então essa minha aproximação ela não vai ter tanta influência assim para chegar no meu resultado. Tranquilo? Então vamos lá. Sabendo já que a resistência do fio é de 0,12, certo? Qual é a ADDP que ele consome? Então, o U é igual a R vezes I, certo? Então, DDP do fio vai ser igual a R, a resistência dele foi o que a gente acabou de achar, vezes a corrente, que é de 30. Então, vai dar aqui 30. No caso, esse 30 eu vou substituir aqui por 3 vezes 10, só para a gente fazer isso de cabeça. Também já fica aí um macete para quem quiser aprender a calcular mais rápido de cabeça. 10 vezes 0,2 dá 1,2. 3 vezes 1,2 dá 3,6 volts. Ok? Então, achamos aqui. Até coloquei mais grosso para ficar mais destacado aí para vocês, tranquilo? Beleza, Felipe. Agora o que é que falta então para eu saber aqui a tensão aplicada à torneira? Falta só eu utilizar essa minha fórmula aqui agora, né? Eu, a gente entendeu que como o fio iria estar ligando à torneira e depois iria estar ligando ao gerador, significa dizer que a soma da DDP do fio mais o da torneira vai dar o do sistema, né? Que é o total. Então, a soma, a DDP do fio, que é de 3,6, mais a DDP da torneira, vai ter que dar igual a 220, certo? Então, a DDP da torneira vai ser igual a 220 menos 3,6. 220 menos 3,6 vai dar 216,4, certo? Que é aproximadamente 216 volts. Então a gente fica aqui com
gabarito letra C, tranquilo? Lembrando de vocês fazendo essa relação da DDP do sistema, que vai sendo ali pegado por uma resistência e por diversos aparelhos que forem sendo conectados aí no sistema, tranquilo? Então vamos lá inclusive para o gerador e para o receptor que tinha resistência interna, que foi o que a gente viu na questão passada, tranquilo? Então vamos lá agora para a questão 5. Tal, questão 5. Uma bateria composta por 50 células voltaicas em série. Lembrando que, vamos lá, revisar aqui, conexão em série e em paralelo. Vou ter aqui, certo, pilhas em série. O que é que acontece, por exemplo, se cada pilha dessa tem 1,5 volts? A gente soma as DDPs dela, ou seja, está em série as duas, vou ficar com a DDP total de 3 volts. Ah, Felipe, mas vamos supor que estejam em paralelas. Vou fazer assim, ó, estão em paralelas. Aqui, ó, vou botar aqui até para vocês. O que é que acontece aqui, Felipe, com essa minha DDP? Supondo que as duas também tenham aqui uma voltagem de 1,5 volts. A DDP delas vai ser a mesma, certo? Vai ser a mesma, 1,5 volts, certo? Porém, quando a gente passa a pensar na resistência interna que as duas vão apresentar, o que é que acontece? Perceba que eu vou ter resistências internas em paralelo. Então, a resistência interna tratando do mesmo objeto aqui, do mesmo gerador, a gente vai ter a resistência dividido pelo número de geradores que a gente tem. Então, a resistência interna ficaria R sobre 2 nesse caso. Tranquilo? Ah, Felipe, mas vamos supor que nesse caso eu não tinha aqui 1,5 volts, eu tenho uma pilha de 1,5 e uma pilha de 2,5 volts. O que é que aconteceria? O que aconteceria nesse caso? Você teria um funcionando como gerador e outro como receptor, certo? Se você tem geradores em paralelo, você tem que garantir que todos tenham a mesma DDP, tranquilo? Então, nesse caso, você teria esse como gerador e esse como receptor, sempre o de maior diferença potencial sendo o gerador, certo? Sim, e o menor, o com menor DDP, o sendo o receptor, tranquilo? Então, vamos lá aqui continuar na questão, pegar até a tua cor aqui. Então você teria uma bateria composta por 50 células voltaicas em série carregadas por uma fonte de corrente contínua ideal 220 volts. Então a, a, a fonte teria 220 volts aqui. Cada célula tem uma força eletromotriz de 2,30 volts. Então, se são 50 células, DDP total vai ser 50 vezes 2,30, certo? Então, 2,3 vezes 5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10 com 1 é 11. É 115 volts aqui, tranquilo? E resistência interna de 0,1, ou seja, resistências em série, certo? Aquilo que eu falei para você, resistências internas em série. Então, a resistência total vai ser de 50 vezes 0,1, que vai ser igual a 5 ohms, entendeu? A resistência interna total. Sendo a corrente de carregamento, ou seja, I igual a 6 amperes, indica o valor da resistência extra que deve ser inserida em série com a fonte. Basicamente, o que é que ele está falando? Ele está falando que você tem uma DDP de 220, que no caso seria o da fonte, e você está carregando essas 50 células fotovoltaicas, que ao total tem 115 volts. Ou seja, vamos botar aqui, no caso você teria aqui a força eletromotriz, tal, 115 volts. Então, basicamente o que ele está falando é o seguinte: ele quer uma força, vamos botar assim, um receptor para consumir essa diferença de potencial que está sendo utilizada. Então, você vai ter aqui 220 menos 115, né? Mas para isso, como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui a lei de Pouillet. Como é que você faz isso? A lei de Pouillet diz que a corrente é igual à força eletromotriz menos a força contra a eletromotriz sobre a soma das resistências, que seria o Rzão, no caso. É a soma das resistências do circuito mais o Rzinho. Bora botar aqui no caso do gerador mais o R', que seria a resistência interna do receptor. Tranquilo? Tanto o gerador como o receptor tem resistência interna. Ah, Felipe, mas vamos supor, é, sai só um pouquinho aqui do contexto da questão, mas vamos supor que na sua questão lá você não tivesse o receptor, você só tinha o gerador. Então, a lei de Pouillet também é válida, porém agora você coloca só a força eletromotriz sobre
a resistência do circuito mais a resistência interna do, do aparelho, tranquilo? Ah, Felipe, mas não tinha resistência interna, então é só colocar que é zero. Aí você vai ficar com força eletromotriz sobre a resistência, você pode achar, no caso aqui, a resistência total, né? Lembrando, faz a resistência equivalente do circuito, e tal, pega todas as resistências bonitinho, vê se está em série, paralelo, bota aí, né? Então se encontra a corrente do circuito assim, tranquilo? Então, continuando aqui as contas, a gente tem que a força eletromotriz seria 220, né? A contra-eletromotriz seria de 115, certo? Seria justamente os receptores que seriam, no caso, essas células fotovoltaicas sobre a resistência, que no caso ele deu aqui para a gente que seria R, né, a resistência do circuito, mais 5, que seria a resistência interna das células voltaicas, tranquilo? Então, isso tudo teria que dar igual a quanto que ele disse para a gente aqui? 6 amperes, certo? Então, a gente acha que a resistência extra do circuito que teria que ser colocada, né, para essa diferença aí, beleza? Então, multiplicar 6 vezes R mais 5 é igual a 220 menos 115, que vai dar 105. Tranquilo? 6R, né, só fazendo a distributiva aqui, ó. 6 vezes R mais 6 vezes 5, que é 30. É igual a 105. Então, 6R vai ser igual a 105 menos 30, que vai dar 75. Então, meu R vai ser igual a 12,5 ohms. Tranquilo? Então, essa seria a resistência que a gente precisaria para colocar nesse circuito para que a gente garanta aquele equilíbrio. Tranquilo? E a DDP 220. Beleza? Então, vamos lá agora para a questão 6. Então, vamos lá, pessoal, questão 6. Quando o gerador de força eletromotriz 12 volts é ligado a um resistor R de resistência 5,8 ohms, uma corrente elétrica I de intensidade 2 amperes circula pelo circuito. Então vamos lá. Força eletromotriz igual a 12 volts, certo? Resistência de um resistor, né, do resistor, 5,8 ohms. Intensidade da corrente elétrica, 2 amperes. Tranquilo? Então, a resistência interna desse gerador é igual a quê? Então, a gente vai utilizar aquela fórmula que eu expliquei para vocês. U é igual a menos R vezes I, certo? Só que o diferencial que me fez trazer essa questão para vocês foi que o que é que a gente vai precisar fazer para resolver essa questão? Onde tem esse meu U, eu vou substituir por aquela fórmula. U é igual a R vezes I, certo? Então, muitas vezes a gente pensa que não pode ser substituído, mas na verdade a gente pode, certo? Lembrando que essa resistência aqui é a resistência do circuito, certo? Circuito, certo? E essa resistência aqui é a resistência interna. Perceba que essa parte da minha fórmula, ela fala do gerador. E essa aqui fala do circuito. Então, o meu U é a DDP do gerador. Então, eu posso substituir por... o meu U quer dizer a DDP do circuito. Então, eu posso substituir por resistência do circuito vezes a corrente, certo? É igual a E, certo? Que seria a força eletromotriz que ele disse. É menos R vezes I. Então, vamos só substituindo agora. Resistência do meu circuito, 5,8 ohms, vezes a corrente que ele deu, 2 amperes, é igual a E, certo? Que ele deu para a gente foi de 12, menos R, que é o que ele quer achar, que é a resistência interna do gerador, vezes a corrente, que também é a corrente que passa pelo gerador, que é de 2 amperes. Tranquilo? Então, 2 vezes 5,8 vai dar de 11,6. É igual a 12, certo? Menos R vezes 2. Então, menos 2R vai ser igual a 11,6 menos 12, que vai dar 0,4. Menos 0,4. Então, 2R vai ser igual a 0,4. R vai ser igual a 0,2, certo? Então, a gente fica aqui com a resposta letra B, 0,2 ohms, tranquilo? Então, o intuito dessa questão realmente foi vocês verem essa parte. E para finalizar, só para comentar aqui com vocês também, perceba que agora eu vou falar aqui de um circuito gerador-receptor, certo? Eu tenho voltagens diferentes aqui, um de 4 e um de 2, as resistências internas, certo? 2 e 2, e a resistência do circuito. Então aqui vale aquela minha lei de Poulet. Vou colocar
a força eletromotriz, aqui que no caso seria de maior voltagem, seria de 6, certo? Menos a força contra-eletromotriz, certo? Que no caso seria de 4 volts, a DDP, certo? Sobre a resistência do circuito, certo? Que no caso a resistência do circuito seria dada por esses dois resistores em paralelo, que me dariam resistência equivalente de igual a 2 vezes 2 sobre 2 mais 2, 2 vezes 2, 4 sobre 4 vai dar 1, então resistência equivalente de 1 ohm, ou, para que vocês também sabem, se tem resistência igual, é só dividir a resistência dele sobre o número de resistores, então 2 sobre 2 também, né? Que daria 1. Enfim, como vocês preferirem. A resistência do circuito mais a resistência interna do gerador, mais a resistência interna do receptor. Tranquilo? Então, seria dada praticamente assim é, essa parte do circuito gerador-receptor. Beleza? Para continuar aqui também, é, eu não sei se vocês já ouviram falar em curto-circuito. Basicamente, um curto-circuito aconteceria se, por exemplo, no lugar aqui eu vou chamar do meu ponto A e meu ponto B, certo? Eu fizesse uma conexão, por exemplo, direta entre esses dois pontos A e B. Por que é chamado de curto-circuito? Porque a corrente do curto-circuito é a máxima intensidade de corrente elétrica que pode atravessar em um gerador. Ou seja, a corrente que está passando por lá é justamente a corrente máxima que passa por esse ponto. Então, não estou tendo resistência nenhuma. Então, chama de um curto-circuito, basicamente isso acontecendo, tranquilo? Aí beleza, Felipe, o que é que isso me impacta? Corrente de curto-circuito ela é calculada assim, basicamente. Corrente de curto-circuito seria igual a força eletromotriz sobre a resistência dele, certo? Só que perceba que o que realmente importa aqui nesse gráfico é isso aqui, ó. Por quê? Porque quando você quiser calcular qual a potência máxima por exemplo, daquele circuito ali, você vai precisar de metade da corrente de curto-circuito. Então, você pode calcular a corrente de curto-circuito assim e dividir por 2, ou você pode já pegar a formulazinha pronta, tranquilo? E só substituir lá os valores, beleza? Então, essa segunda mentoria de elerodinâmica é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima para falar de capacitores e das leis de Kirchhoff, tranquilo? Então, espero que tenham gostado. Bons estudos. Deixem o like e o comentário aí. E até a próxima. Valeu, pessoal.